Olá! Hoje, Tantra Suprema Compreensão 7. O tema que mais se destacou para mim nesse capítulo, que eu adorei, foi o tema transcendência. A diferença entre transcendência e forçar a barra. É mais ou menos parecido com o que ele já falou, mas tem um aspecto diferente, é um outro toque, é um outro tempero. Champaque, cada um vê uma coisa, cada um sente e bate uma coisa. Para você, o que que você sentiu que foi o ponto central, mais sensibilizador desse capítulo 7, Tantra Suprema Compreensão do Osho? Unisargana, você já foi no ponto, né? É, me bateu muito os toques que ele dá para você chegar na transcendência, entendeu? Eu achei assim muito interessante, porque a gente se apega muito, né, no certo, no errado, né, no pecado, na virtude. Aí, quando ele fala que tem a terceira posição, o terceiro lado, que não é nem um nem outro, não é nem amigo nem inimigo, né? Você não é amigo da compaixão, nem é inimigo do ódio, né? Aí é a terceira opção. Ele fala isso ao longo do texto, e como ele desenvolve isso, assim, é um chamado, eu sinto assim, um chamado grande aqui para falar, cara, é isso aí. É É, um, é a gente, um, é um salto. a gente precisa explicar, né? É, Que tem duas dimensões. Primeiro, entender. aham, Segundo, é entender certo, porque entender errado é muito fácil, né? E terceiro é viver o que você entendeu certo. É um desafio, assim, para todos nós, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Sobre essas duas possibilidades, que é o caminho daquele de você se forçar a barra para cultivar determinadas características ou chamadas qualidades, e você ir contra outras, né? Aí você comentou, eu cultivo o amor, eu meio que desprezo o ódio, eu cultivo a compaixão, eu desprezo a violência, eu cultivo a simpatia, eu desprezo a antipatia. É todo esse negócio, né? Que a gente aprendeu muito bem, né? uhum, Esse cultivo, né? Esse tornar-se. E isso seria, ele não dá um nome para isso nesse capítulo, mas isso tem a ver com aquela atividade que ele falou nos capítulos anteriores. Isso tem a ver com o que ele fala, que é a robotização, né? Você uhum, se programa, você força um programa e você começa a agir respondendo ao que foi programado. Né? Ele compara com ser um soldado e ser um robô. Muito interessante essa comparação, né? Ele põe no mesmo nível, soldado e robô é a mesma coisa, né? Ele é brilhante quando ele fala sobre como é que é. Vira à direita, vou ver. Aí o cara nem pensa, né? Ele aprende a ser condicionado. E o lado da transcendência, putz, eu achei tão divino, sabe? Aquela coisa. Eu vou contar. Fala alguma coisa aí, depois eu conto. eu acho que nessa coisa aí dessa robotização entra a questão do hábito, né? Sim, o hábito é um tema também Eu importante. acho, exatamente, que eu acho que a gente pode até começar pelo hábito, né? Porque ele vai desmontando aos poucos, né? Pegando já a partir do hábito, né? E que Sim, a gente é estava um bom até começo. conversando, a gente estava conversando antes até é, a repetição de determinadas ações não significa necessariamente um hábito, porque você pode, diante de cada situação, momento a momento, você está consciente e você optar por aquela ação. No É, momento seguinte, você pode optar pela mesma ação estando consciente. E, por outro lado, você pode ter a atitude de estar mudando constantemente e essa mudança sua não ser o resultado da sua consciência. Você simplesmente falar,
eu adotei como um padrão cada dia sair por um lado da minha rua. Um dia eu vou para cima, um dia eu vou para baixo, um dia eu vou para um lado, um dia para o É, outro. Um dia eu como num restaurante, outro dia eu como no outro restaurante. Eu gosto de mudar. Então isso virou meu hábito. então, a gente tem que falar, o hábito é isso, né? Você, no hábito, você tem um padrão de comportamento que não precisa de consciência. Você não precisa de percepção da realidade do momento. Você não precisa saber como você está naquele momento. Você não precisa saber qual que é a situação do momento. Você obedece, virar à direita, vou ver, pronto, acabou. Inclusive, ontem foi um exemplo muito bacana, porque eu tenho feito, como eu falei, todo dia meditação da dança, né? E eu não sinto como sendo um hábito, porque eu tenho vontade. Não é decidir, sabe, para mim. Não é tanto decidir. Eu tenho vontade, eu sinto a importância, eu sei da importância, e meu corpo pede. E mesmo que ele não peça, mas a própria consciência da importância acende no corpo a vontade. Ontem, eu fui para São José dos Campos e estava achando que eu ia fazer também a dança. Mas aí cheguei um pouco tarde, um monte de coisa para organizar, eu tenho que fazer um monte de coisa, e eu vou me obrigar a fazer. Aí eu percebi que era obrigação, Uhum. não era tesão, Uhum. sabe? Era cumprir um compromisso. Seria ser um hábito, sem flexibilidade, sem contextualização. E eu não fiz. E foi muito bom. Eu tenho dormido cedo, eu tenho dormido antes das 9 horas, então eu não tenho muito tempo livre, né? É porque dá sono mesmo ter acordado. Enfim, é um exemplo, né? Mas eu estava mostrando para você a música, né? É uma música muito bacana que chama Mood, né? Então, se você aí quiser procurar no YouTube, é uma música chama Mood. Eu posso até colocar o nome na descrição. E quem fala, porque é quase que uma poesia cantada, é mais uma poesia do que uma canção, mas tem toda uma musicalidade. Quem canta é a Simone Spoladori, e o autor é o Edson Marques. E o que que ele fala? Ele fala, vá para um outro caminho, experimenta uma outra posição na mesa, e vai assim um monte de coisa que é muito poético, né? Mude de rua, troca de cama, enfim, vai. Quando você ouve uma música, o primeiro impacto teu foi achar fantástico, né, Champagne? Aham, exatamente. Você quer comentar sobre isso mais um pouco? Acho que merece. É. Não, mas eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Porque Sim, é reforçando, né? é assim, para quem está naquela vida acomodada, parado, né? Que todo dia é a mesma coisa, essa música é um chamado interessante. Porque bota, né? Pô, muda, vai numa padaria diferente, entendeu? Troque, entendeu? Você está acostumada só a usar roupa azul, usa roupa vermelha hoje, entendeu? Troque as coisas que você faz na sua rotina. Mas é aquilo que a gente estava falando. Tem um alerta, porque essa mudança, essa intenção de estar toda hora, essa disposição ou essa atitude de mudança a todo momento, isso pode virar um hábito, né? Pode ser contra a natureza do momento da pessoa. No momento, exatamente. Ela pode É estar aquilo. curtindo muito É. o que ela faz. Eu, por exemplo, se passar, você falou que você dorme às 9, eu durmo às 10, entendeu? Se eu passar das 10, eu vou falar, não, então hoje eu vou passar das 10. Entendeu? Meu corpo vai estar pedindo, quando vai chegando perto de 10 horas, ele está pedindo cama. Eu vou falar, não, mas eu vou mudar hoje, eu não vou deitar às 10. Porque não é A isso, né? diferença é que a gente se permite a fluir diferente quando a energia é diferente, Exatamente. quando as circunstâncias é diferente, quando a vontade é diferente. A gente não se obriga necessariamente a cumprir. Enfim, é um toque aí bem bacana, essa história de como nós podemos nos enganar. É. Eu forço uma mudança achando que eu estou quebrando hábitos,
mas o próprio forçar mudança pode ser um hábito e talvez até mais nocivo, dependendo da circunstância. Eu já vi pessoas numa situação imensamente confortável, vi mesmo, uma pessoa que estava numa boa, mas ela tinha esse negócio de mudança. Ela abandonou, deixou, trocou de casa, foi para uma muito pior. Ela passou muito mal. Assim, ela não foi construtivo, né? Mas, E eu acho que isso não é assim, não é uma grande transformação. Eu acho que são coisas pequenas, não é grande, né? Eu acho que é aquilo assim, você tem o hábito de ir para a rua e passar sempre por um determinado caminho, aí você dá um toque, você fala, cara, hoje eu vou passar por outro caminho, entendeu? Eu vou ver outras casas, outro ambiente, entendeu? Outro céu, né? Outra vegetação. Aí, mas é uma coisa que bate em você de uma decisão, né? De você falar, cara, eu vou. Né? Então, eu acho que muita situação dessa é interessante, né? Eu acho que. é, enfim. É, Agora, em relação à transcendência, é um padrão bem diferente de mudança, né? Então ele fala, ele dá um exemplo que eu vou querer falar sobre, sabe? Tem uma criança, ela adora os seus brinquedos, ela fica com os seus brinquedos, ela vai dormir, ela quer levar os brinquedos. Isso é o Osho falando, né? Não especifica que brinquedo, mas quer dormir com o brinquedo. E aí o que, que pode acontecer? O pai pode falar: não, não dorme, deixa para lá, isso aqui é só um brinquedo, por que, que você está chorando? Ele pode fazer isso, ou pode, tá bom, vai, filho, fica com seus brinquedos, fica, cultive o seu apego, tudo bem. Aí chega um belo dia, a criança já um pouco mais crescida já não olha tanto para o brinquedo. Ela vai deixando o brinquedo. Ela percebeu que tem outros interesses. Não tem mais tanta atração ao brinquedo. Olha que coisa linda isso. Isso é transcendência. Ela não se forçou a deixar os brinquedos. No caso do exemplo, pelo que o Osho falou, os pais também não forçaram a criança a ser diferente. E, de repente, ela mudou. Não por forçar, mas por consciência, por amadurecimento. E eu acho isso assim tão lindo, porque eu vejo em mim isso também. Por exemplo, quando eu mudei para São Francisco Xavier, a minha cabeça ficava muito funcionando em termos de desejo de ter um carro tal, de ter um carro tal. Sabe aquela coisa? Opa, esse é joia. 4x4, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui percebendo, com o tempo, para mim, a futilidade disso. Hoje eu tenho um Gol 98, eu não pago IPVA faz 4 anos, e para mim eu estou muito satisfeito com isso. Então, eu senti que foi uma transcendência natural, mas isso não é para ser copiado. Não é porque eu estou falando que eu estou de boa com o meu carro e não estou querendo outro que isso tem que ser seguido por outras pessoas e nem eu tenho que me forçar isso. Mas é uma sacação do que é importante e o que não é importante para mim. Então, eu acho que esse exemplo da criança mostra muito da gente. E aí o Osho comenta muito, se eu for forçar a deixar de gostar a querer carro, eu estou destruindo a possibilidade da transcendência ocorrer. Você sente que é por aí, Champagne? isso aí é o que ele fala, né? É o terceiro fenômeno, né? Então, eu sinto que isso acontece na raiva, né? Que você, quando traz consciência, ela simplesmente ela é deixada de lado, como também a compaixão,
Por isso que ele fala, a raiva, a cólera não é sua inimiga, nem a compaixão é sua amiga. Você vai para um terceiro fenômeno, quando você traz a consciência, porque senão, assim, a cólera ela é negativa, eu tenho então que cultivar um hábito em mim de nunca entrar nisso. Quando vem a raiva, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu controlo, eu vou ficar bonzinho, não vou ter raiva de ninguém, né? E vou passar a cultivar a compaixão, porque eu aprendi isso na minha religião. Foi dito para mim lá pelo pastor ou sacerdote que eu tenho que ter compaixão. Então eu coloco para mim que eu tenho que ser uma pessoa com compaixão. Então eu vou ter, às vezes, algumas atitudes, vou passar a dar esmola na rua, porque me disseram que assim, você tem que dar esmola na rua por causa do pobre, coitado dele. Então é um hábito que você está fazendo, aquilo não partiu de dentro de você. Então, quando você traz a consciência, você tanto dissolve a raiva, como dissolve esse tipo de compaixão. Você passa a agir a partir da sua consciência. A compaixão falsa se dissolve, né? Exatamente, isso. A Porque aí compaixão fachada. exatamente. Agora, uma compaixão que vai partir, porque você está consciente, né? E na sua consciência você se sensibiliza pelo camarada que está ali numa dificuldade, você, sei lá, tira um agasalho que você está com ele, que você fala, isso é um agasalho velho que eu estava para encostar ele, cara, e aquele cara ali está sentindo frio, eu vou tirar e vou deixar com ele que eu tenho outro lá em casa. Mas foi um negócio que bateu em você, que você sentiu na hora. Não é Uhum. porque foi colocado em você isso como um dogma para ser seguido, né? Então, eu sinto assim que esse deixar o brinquedo, né, é como você deixar a raiva, você deixar essa compaixão robotizada e você partir para uma outra dimensão, né, que é essa dimensão da consciência, né? É que pela consciência, esse terceiro fenômeno é a testemunha, né? Que ele comenta aí. Exatamente. E aí, a partir dessa consciência, dessa testemunha, existe um entendimento claro da situação, né? E que dá toda uma outra configuração, né? Eu acho legal a gente dar exemplo. Todo exemplo é perigoso, porque não é um modelo, porque tem a ver com o momento da pessoa. Por Uhum. exemplo, eu deixei de assinar a Netflix agora, há 2 dias. 2 dias eu não estou com Netflix. Assim, eu sinto que para mim, na minha situação do momento, foi uma transcendência. Eu senti um alívio, sabe? Não era uma coisa que estava curtindo. Então, quando a gente tem o interesse, era um brinquedo que eu curtia, que tinha apego, que não me imaginava não tê-lo, e de repente eu fui percebendo que não era um brinquedo que estava me fazendo tão bem, que eu estava curtindo, sabe? Ele se tornou uma perturbação para mim. Aí eu deixei o brinquedo. Agora, o Champaque não vai querer me imitar, né, Champaque? Porque é outro contexto, é outra situação, é um outro propósito, né? São outras circunstâncias, né? Então, a transcendência ela não é copiável. É. E isso é muito bacana. Tem um negócio, é, ela acontece para um, pode não acontecer para outro. Eu estava ouvindo hoje, sabe o Eduardo Marinho? O Eduardo Marinho Sei. é um cara bem conhecido, ele tem umas sacadas extraordinárias, né? Eu acho. Eu não vou dizer que eu assino embaixo tudo, Uhum. mas eu acho que ele tem umas sacadas brilhantes Uhum. em relação a um posicionamento com o pé atrás do sistema, né? E eu estava ouvindo hoje ele falar que quando ele entrou em convivências mais próximas, ele se tornou um cara que se jogou fora a sua riqueza, né? Sua capacidade, o seu poder econômico para viver entre os pobres, esse é um deles. E ele começou a querer fazer a cabeça deles, ou instruí-los, ou orientá-los.
E aí, ele tem muito esse discurso. Eu passei a perceber, eu percebi. Então, ele percebe as cagadas. A pessoa precisa estar percebendo o resultado de suas ações. Eu preciso estar percebendo o impacto que para mim está fazendo a Netflix, por exemplo. E é nessa percepção é que há transformação, é que há moldagem natural. Né? Então, ele passou a ter uma conversa com as pessoas que eram pobres, diferente do que ele tinha quando ele começou, em função da percepção que ele foi tendo. Então, é muito a ver esse consciência que a gente está falando, esse testemunhar. A própria consciência, a própria percepção mostra o que está errado, o que não está certo, o que está equivocado, o que não está funcionando, o que não está batendo, o que não está preenchendo. E isso a meditação traz, né? Ele provavelmente não tem meditação na vida dele, não sei, mas eu estou usando só como uma ilustração. Uhum. Mas a meditação ajuda você a começar a perceber mais o resultado de suas ações, e a partir daí existe uma moldagem natural, que seria também uma parte da transcendência, né? Nisargan, eu sinto assim, esse toque do Osho, né? Eu sinto assim, a gente está começando a falar a respeito dele, né? Que a gente falou do hábito, a gente falou desse terceiro fenômeno, né? Da consciência de ir além, né? Do A e do B. E eu sinto que isso ainda pode ser mais aprofundado ainda, e ele mesmo aprofunda de alguma forma, porque você começa a entrar a respeito a partir do momento que você vai deixando o hábito e vai trazendo a consciência, você tem o momento de você começar a questionar uma série de coisas que a sua programação te levou a ela, que a programação social caminhou para ela, e de repente bateu dentro de você uma determinada atitude que ela vai contra tudo isso e que você se torna um pecador diante da moral social, diante do que você aprendeu desde pequenininho, dentro do que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na igreja, você se tornou um pecador. Mas espera aí, pecador nesse juízo, como é que está a história sua? A sua consciência está dizendo o quê? Minha consciência está me dizendo assim, eu quero experimentar, eu estou com vontade de experimentar, eu estou com vontade de dar esse passo. Uhum. Aí é um desafio de você, nessa hora, você parar e ter o terceiro fenômeno. Eu não vou nem dizer sim, porque vem a moralidade me dizendo, né, de combater aquilo, eu não vou contestar aquilo só por uma questão de rebeldia de momento, porque é uma coisa instintiva que me bateu, mas eu estou trazendo a consciência e estou. Não, eu estou conseguindo ir além, sentir aqui dentro e está me batendo. Nesse momento, eu quero dar espaço. Eu dou um passo. Uhum. Esse terceiro fenômeno que você fala, só para deixar bem claro, né, é a consciência neutra. É a É o consciência. observador não condenatório. Ele Exatamente. percebe o que ele foi condicionado, beleza, eu estou percebendo o meu condicionamento, ele percebe a sua vontade, e ele também não assina embaixo, mas ele deixa fluir, mas mantendo essa consciência acompanhando. Inclusive, ele fala, tem um momento nesse capítulo que o Osho fala que não tem nada a ser transformado, que você já é perfeito do jeito que você é. Eu acho assim, aí ele fala muito, eu até anotei aí, é bastante coisa, né, que não tem nada a ser mudado, não sei o quê. Mas tem uma coisa que ele fala: há apenas uma coisa a ser dominada. A palavra, o cara traduziu como dominada, né? Quem traduziu.
Dois pontos. A tradução foi a abstração. Eu acho que não. Eu fui tradutor, né? Para quem não me conhece, eu sei. E essa tradução tem vários questionamentos. A única, apenas uma coisa a ser dominada. Dois pontos. A distração. Isto Uhum. é, eu entro na ausência. Eu entro em Uhum. pensamento. Eu deixo de ser o observador. Veja, Isso. você já é perfeito. Beleza pura. Mas há apenas uma coisa a ser alimentada, né? Eu colocaria alimentada, uma coisa a ser adubada, ou evitada, a distração, né? A distração da ausência. Então, aí que está. Esse que é o grande desafio, Champagne. É. Existe uma permissividade que você colocou, eu me permito a experimentar determinadas coisas, mas se o cara não vive essa vigilância, ele não está, na verdade, é, não está, na verdade, no processo que o Osho aponta. E é muito fácil você esquecer isso. É. Você tem que manter a vigilância. Nissargana, eu digo para você assim, eu acho que o que está mais me martelando hoje em dia, no dia a dia meu, é essa questão da vigilância, que é o samasati do Buda, né? O remember, lembre-se, né? Recorde-se, né? De você mesmo, ó, né? E ele dá até um toque interessante aqui, que quer dizer interessante, que é a maneira, eu achei uma maneira bonita dele dizer a respeito, né? De que assim, aí você entrou, sentou para se aquietar, para entrar numa meditação e vem o pensamento. Então ele fala, não, não tem briga. Você simplesmente viu o pensamento, você sabe assim, que se você condenar o pensamento, a condenação vai ser um pensamento de condenação que vai desencadear um outro, outro e outro. Se você falar, poxa, que pensamento legal que eu tive, também vai desencadear um outro, outro, outro. Então é simplesmente assim, você viu o pensamento, viu? Então, tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Mas volta, né? Deixa ele de lado e volta. Volta para aquela quietude mental, né? Aquele silêncio, né? Eu diria, volta para a atentividade ao momento. Exatamente, Na minha é. experiência, o silêncio é consequência disso. Pode não ser a Isso. sua. Talvez não exista um padrão interno. Cada um tem um processo, né? Mas eu chamo isso, Champagne, eu bolei uma maneira de explicar isso, porque como você sabe, né? Não sei se todo mundo sabe, eu sou instrutor de meditação, então eu falei, existe uma fórmula da meditação, que é isso que você falou. Tá marcando aí o negócio na tela, né? Ó, eu chamo fórmula da meditação. E tem isso que você falou. Então, eu vou repetir como é que eu explico. Eu me mobilizo intencionalmente a estar atento ao momento. Beleza, eu estou atento ao momento, eu reconheço que eu estou atento ao momento. Isso faz parte da fórmula. A intenção de estar atento ao que está acontecendo, tanto externa quanto internamente. Eu não consigo isso por muito tempo. Vai haver ausência, isto é, vão entrar pensamentos, eu vou tender a embarcar neles. Supondo que eu embarque, vai ter um momento que eu vou pegar em flagrante que eu embarquei. Opa, eu estou matutando coisas. Isso é para a vida, no dia a dia, não é só durante uma meditação como técnica. Então, ele pegou em flagrante, aí ele não briga, como você falou, ele não apoia, não é contra, ela é indiferente, ele já sabe que vai acontecer isso, aí ele volta. Então, é meio um ciclo. Eu estou Uhum. atento, vou ficar ausente, vou pegar em flagrante, e ao pegar em flagrante, delicadamente, amorosamente, eu volto. Então, essa é a brincadeira, a ser Uhum. vivida durante uma técnica e a ser vivida na É. vida. E isso claro que quantas vezes você se pega encucado na vida, Champagne? Pois é.
Eu Eu me que estou, claro. né? Eu penso assim, é, eu acho que esse processo é um processo muito de cada um, né? Cada um tem talvez tenha a sua terminologia para poder dizer, né? Porque assim, quando eu falo, para mim, por exemplo, eu falo assim, entrar no silêncio. Quando você comentou, eu bati para mim na hora assim, o que, que é que acontece quando eu falo voltar para o silêncio? É exatamente voltar para um espaço aqui dentro. E esse espaço aqui dentro é o espaço de percepção interna, de uma percepção de um espaço onde não tem o tagarelar. Nesse espaço não tem o tagarelar. Quando eu venho a fazer essa observação, quando eu venho perceber o que está aqui dentro, além da tagarelice. Então, eu chamo de silêncio, mas é esse processo de É, percepção, né? Então, eu acho que, assim, quem está assistindo, né, logicamente, talvez tenha a sua maneira de poder, né, claro. traduzir para si mesmo Aham. esse processo, que, no fundo, é esse processo de percepção do momento, É. né? Mas o que destaca a partir dessa percepção ao momento é o silêncio. Então você expressa isso. Aham, E exato. para alguma pessoa pode se destacar o bem-estar. Aham, Então ele vai falar bem-estar. isso, exatamente. Outra Porque pessoa traz o bem-estar. pode se destacar uma sensação de leveza. Aí ele Uhum, expressa a leveza. O que eu estou chamando a atenção é qual que é a fonte disso, né? uhum. Porque se você sabe a fonte, fica mais fácil de você alimentar. Mas pode ser que a fonte para mim não seja a mesma que para você. Esse é Uhum. o mistério humano, né? Eu não posso falar para você que a fonte do teu silêncio necessariamente é X. Para mim é a perceptividade, para outra pessoa pode ser que não seja, não sei, não posso falar isso. Uhum. Não tenho como, né? Esse capítulo ele reserva para a gente muita coisa para a gente comentar, né? Porque a partir do momento que você começa a entrar nesse caminho e vai desenvolvendo, vai aprofundando esse caminho de trazer consciência, né? De esse chamamento que fica ali volta, né? Porque você dispersa, mas, né? E vem esse chamamento de volta. É, você entra numa sintonia com a vida de uma tal maneira que não é a partir do hábito. Então, você deixa de ser o robô. E deixando de ser o robô, a sua vida deixa de ser, como hoje fala nesse texto, deixa de ser um trilho de uma ferrovia. Ele passa a ser um rio que está sempre abrindo caminho novo. É, Depois de uma chuva, depois de uma avalanche que teve, o rio pode descobrir um caminho diferente para ele seguir, ele abandonar o leito antigo. é, Então, a vida ela vai trazer desafios a cada momento para que você, naquele momento, você possa ter esse desafio de estar presente, de estar consciente, de estar percebendo dentro e fora, para poder você responder a partir daquilo que brotou dentro de você, né? Então, Champac, isso já não é um segredo, né? Uhum. Nós estamos falando, porque assim, quando eu estava lendo esse capítulo, eu percebi em mim que para que um hábito seja dissolvido, basta eu estar realmente atento ao momento. Então, o resumo, eu tive essa sacada, eu sempre tenho essas sacadas. O resumo do resumo é a consciência ao momento. Aí Uhum. o Osho fala isso, fala aquilo, nós falamos isso, nós falamos aquilo, mas o resumo dos resumos é esse. A pergunta é: nós vivemos isso ou não?
É só um discurso ou não? Nesse momento agora, nós estamos alimentando esse estar atento ao momento? Porque se nós não estivermos alimentando agora esse estar atento ao momento, nada vale. Todo esse discurso é muito bonito, mas nada vale. Nem para mim, nem para você, nem para quem está assistindo. Eu, pelo menos, tenho clareza que esse é o ponto. Eu sei que esse é o ponto. Quando eu estou fazendo as minhas meditações, principalmente dança, eu sei que tudo que importa é apenas esse momento. O resto flui a partir daí, a criatividade surge a partir daí. A inovação, o novo, né? Os movimentos repetitivos não existem quando eu estou no momento. Então, é viver isso na vida, né? E assim, eu estou falando isso, eu estou chamando a mim mesmo para estar vivendo isso agora. Porque se não for isso, meu, fica só no discurso. A gente tem que saber qual que é a matriz, né? Uma vez que a gente saiba qual que é a matriz, é cultivá-la. Mas esse cultivar tem que ser vivencial, tem que ser vivido. Não é uma enganação de cultivar e ser apenas um conceito. E eu passei milhares, talvez, eu estou falando milhares, mas eu não sei milhares, mas desde que eu conheci o Osho, para mim isso era só conceito. Pouco tempo que eu tenho que eu vi, opa, não é só conceito, né? Existe sim já um comecinho de vivência. E isso que é o difícil, né, Champagne? Porque aí a vida se torna realmente desafios, né? A todo momento. A todo momento você tem desafio, a todo momento você é chamado para vir aqui dentro e estar presente, a todo momento. Mesmo que a gente, é claro, a gente distrai pra caramba, a gente tropeça pra caramba, mas a gente tem toda hora a oportunidade de poder exercitar esse mergulho para estar presente naquilo naquele momento, né? Para estar presente no momento, tá? No aqui e agora, né? Esse é um grande desafio. E a vida se torna assim, riscos, entendeu? Mas ao mesmo tempo se torna uma coisa colorida, se torna uma coisa rica, uma coisa variada. Você sai fora de uma rotina repetitiva e a toda hora você está correndo risco, você está em cima da corda bamba. Vendo dessa maneira que as situações elas são oportunidades, né, para tudo isso que a gente falou, né? Então os problemas eles podem ser vistos como testes, desafios, exercícios, não como problemas. É uma mudança interessante, muito interessante. Também é um desafio. E quando a gente vai conseguindo encarar determinadas coisas, não como problemas, mas como estudo, teste, desafio, empurrões, né? Exercícios, aí muda muito. Eu acho que está mais próximo da realidade encarar dessa maneira do que encarar como problema. Champax, você tem algo a colocar? Tenho, a gente estava comentando agora mesmo, né, aquela questão do silêncio, ou é a questão do bem-estar, aquele estado que a gente busca quando a gente está nesse caminho, né? A gente está assim, quer dizer, o que vem como subproduto, né, do estar consciente, do estar perceptivo no aqui e agora. Então, esse bem-estar, tudo isso. E tem um comentário nesse capítulo em que o Osho fala a respeito dos bosques e montanhas, que eles podem ser apenas sonhos. Então, o que ele diz? Que é preciso entrar na profundeza do seu ser, que aí é exatamente o processo de meditação, é o processo de estar perceptivo e atento ao aqui e agora. Ele fala que isso é preciso isso para se chegar às montanhas e bosques verdadeiros. Quer dizer, montanhas e bosques
é essa ilusão da busca, né? De estar no bosque, estar na montanha, que é o estado, né? Um estado de alegria, de bênção, coisas parecidas, né? Eu achei isso interessante. E ele comenta que é interessante, assim, aí já é um outro comentário, né? Porque se não existe isso, você pode ir para a montanha, mas permanecer no mercado. E se você segue esse caminho, Na ele bagunça, fala, né? você pode estar na multidão e permanecer só. Na Quer dizer, vai boa. depender, né? Exatamente. Você pode estar na confusão danada, mas você tem a sua presença, a sua quietude interna, o seu bem-estar interno, a sua leveza. Você tem tudo isso mesmo estando no meio do caos, né? É, Então, eu é achei isso muito interessante. muito interessante Muito isso, viu, interessante. Champagne? Muito interessante porque a tendência é colocar responsabilidade sobre as circunstâncias externas, Uhum. né? Se eu for lá, vai estar legal. Mas se eu não me preparar internamente para estar em sintonia com aquele lá, né? Não É, vai, você vai trazer junto todo o barulho, né? Ou aí eu tenho que sair daqui. Bom, e se eu mudar alguma coisa interna? Talvez eu nem precise sair daqui. Esse é um truque. É uma coisa, né? É os enganos, né? é. Um dos enganos é achar que o externo é que é determinante. Eu não digo que ele não seja importante. Eu sinto que eles são importantes desde que eu esteja na sintonia do externo. Mas sem isso, não. É. O Nisargan, você falou de enganos, tem uma outra coisa que o Osho fala, nesse capítulo ainda, que ele pode se tornar aquelas frases bonitas do Osho que todo mundo bate palma, entendeu? Você gosta Mas de falar isso, né, Champagne? porque isso é uma coisa que me pega, entendeu? E Notei. assim, né, assim, tem um negócio que ele fala, eu vou até citar aqui, porque assim, é uma coisa que precisa ser compreendida, né? Compreendida, eu não digo por ninguém, não, por mim, entendeu? Eu estou falando para mim, né? Que ele fala: aceita onde quer que esteja e o que for que aconteça. Isso quer dizer, eu fiz como se fosse uma tradução minha do que ele falou, né? O texto dele é um capítulo, é um parágrafo grande e eu resumi nisso que é a essência do que ele falou. Aceita onde quer que esteja e o que for que aconteça. Só assim poderá ser desprendido e natural. Não lute contra o fluxo natural. E aí ele completa ainda: para uns, estar num relacionamento está bom. Para outro, é natural estar no mosteiro. Para o outro, é natural estar na montanha. Se para você é natural estar no mercado, ótimo. Agora, aí o risco que existe é eu, com toda a minha preguiça, com toda a minha vontade de fazer qualquer coisa de mudança, encarar qualquer desafio, eu falo, então tá tudo bom, eu vou dormir o dia inteiro, porque o que eu gosto mesmo é de ficar na cama dormindo e não fazer mais nada na vida. Cara, não é isso. Não é eu me iludir com algum capricho, ou com alguma má vontade, ou com alguma coisa que me bateu. Não, não, não é isso que está se tratando. Quer dizer, o que é eu estar bem num relacionamento? Né? Não é que eu estou bem porque eu casei, eu tenho 2 filhos, né? Então está tudo certo, o padre abençoou lá no dia que eu casei, os vizinhos todos falam que eu estou um belo casal, né? A minha família gosta da minha mulher, né? Acha que está tudo legal, eu estou com um bom salário no meu emprego, não está faltando nada aqui em casa, então que legal, está ótimo. Será que é isso que é o tá no relacionamento, está ótimo? Né? Será que é isso que é eu estar na montanha, está ótimo? Será que é isso que está no mosteiro, está ótimo? Né? Será que é isso que está no mercado, está ótimo? O que é isso que você está? Então você aceita e é por aí que vai haver o desprendido e natural. Para mim, Champagne, eu vejo essa mensagem, né, do desprendido e natural
é de que qualquer coisa pode acontecer Uhum. e que não cabe a ninguém me julgar e que não Uhum. cabe eu julgar ninguém. Inclusive quem quer ficar deitado o dia inteiro na cama. Pode ser que aquilo seja o desprendido e natural dele. Pode ser que não fosse o meu, mas Uhum. pode ser o dele. É aquela história, eu achei muito lindo isso. Ele começa a condenar o cara que vai no mosteiro porque se força a ir no mosteiro, mas aquilo não tem nada a ver com desprendido e natural, mas alguém pode ir no mosteiro e ser desprendido e natural no mosteiro. Então, só isso significa que nada pode ser julgado Uhum. para a pessoa. Uma pessoa é uma coisa, é tudo um momento, né? É. Lições a serem vividas, energias que estão fluindo. Eu acho muito bacana isso, Uhum. porque assim me posiciona eu até não me julgar tanto, não julgar as pessoas, não que eu não tenda, mas eu ficando vigilante, eu falo, não, é o processo da pessoa. Tem uma coisa muito interessante que eu estou querendo dar uma lida, porque eu vou dar uma lida num trecho aí, num parágrafo, talvez não seja tão curto como eu gostaria, mas quando a gente lê, né, a gente pensa no outro, o outro sendo assim. Mas eu queria lançar um alerta. Talvez eu seja assim. Eu estou buscando, tipo assim, perceber uma sacanagem do outro, uma inconsciência, mas o quanto que nós também não somos. Quantas cagadas nós já fizemos na vida, Champac, em relação a outras pessoas? Uhum. Ela não é. Uhum. Ó, Não, não, esse próprio texto que eu li aqui, eu precedi a leitura falando que eu estava lendo para mim, então, entendeu? Porque claro, é um desafio para mim aqui, esse não cair, não me enganar com essa isso. mensagem do Osho, achando que ela é bonita, bater palma, É. entendeu? Porque é um desafio. Quer ver, ó? Eu vou ler. As pessoas que tentam melhorar você o destroem. Elas são as verdadeiras fabricantes do mal. Vai continuar, mas eu faço um parênteses aqui. Será que eu também não tento melhorar os outros? E eu também não destruo as pessoas nessa tentativa? E eu não sou o verdadeiro fabricante do mal? É isso que eu acho que é o desafio, é um auto-enxergar-se. Aí eu vou continuar. E há muitos que permanecem à espreita como gatos espreitando camundongos. Você se aproxima, elas saltam sobre você e começam imediatamente a melhorar você. Há muitos melhoradores. Por isso é que o mundo está nesse caos. A gente demais tentando melhorar você. Eu fico falando, ai meu Deus, quanto eu já tentei, talvez ainda tente melhorar os outros no sentido negativo, né? Porque talvez alguns toques sejam interessantes em alguns contextos, mas pegando no pé, né? Porque o que o Osho está falando dentro desse contexto é que a base não é o comportamento, não é o que a pessoa faz. E quando ele fala em melhorar, é tentativa de melhorar o comportamento. Mas a base é a consciência. E essa tentativa de melhorar pode atrapalhar o processo da pessoa transcender, Uhum. que seria a verdadeira transformação. Né? E esse que é o grande perigo, né? Então, é isso, né? Ficar alerta a isso. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, é como naquele texto ele coloca: se você está no relacionamento e está bom, que ótimo. Quer dizer, não tem que sair do relacionamento, né? Se você está no emprego e está ótimo, né? Se às vezes não tá ótimo, a solução também pode não ser você dar um chute no pau da barraca. Aí vem um cara e fala: não, faça isso, faça aquilo. Isso, exatamente. É.
Por isso, esse é o processo da consciência, é o mais importante de tudo, em toda situação. Porque só através desse processo é que você realmente vai poder estar inteiro, você vai poder é, atuar, agir, ter atitudes, né? E você vai poder ter essa leveza, esse bem-estar, essa uma tranquilidade de você sentir assim, cara, eu estou bem, eu estou aqui, eu estou bem, estou de bem com a vida, eu estou de bem comigo, né? As coisas estão acontecendo. Então, aprender, inclusive, a lidar com a adversidade. Às vezes você está lutando com a adversidade, que não significa que você tem que desmontar aquela estrutura que está ao seu redor, porque se você desmontar, a coisa vai ser muito pior ainda. Às vezes, assim, como eu posso estar lá na multidão, entendeu? Porque não tem jeito. Ah, a sua opção é estar na multidão? Não. Mas você tem outra alternativa no momento? Não, não tem. Então, você pode estar só, inteiro, presente, relaxado, no meio da multidão? É possível. Então, É. cara, eu vou buscar isso. E a sabedoria é mostrar, naquele contexto geral, né, o que que é o mais, o que que é o desprendido e natural, né, o que é o melhor. Porque Exatamente. às vezes, talvez, aparentemente, a gente pode perceber. O melhor é a pessoa, por exemplo, cair fora. Tudo bem, né? Quem está de fora quer empurrar o sujeito a fazer uma atitude que seria melhor, que é cair fora. Mas pode ser que a pessoa não tem força nem para cair fora e nem força de se sustentar se ela cair fora. Então, eu estou falando sustentar mais interiormente, mas pode ser inclusive financeiramente. Enfim, É. não dá para julgar, né? E para querer saber o que é o melhor para cada um, porque ninguém está vendo tudo, né? A existência está vendo tudo. E a participação é da própria pessoa, de ficar alerta, né? De ficar consciente. Desafios, né, Champagne? É. Podemos encerrar um capítulo Eu assim, acho que sim. brilhante. É. Eu adorei esse capítulo. Eu comecei lendo, falei, ah, não, isso aqui eu acho que não vai rolar muita conversa. Mas depois começou a vir. E essas conversas estão sendo muito boas, né? Eu estou dizendo para mim, tá? Para mim, individualmente, Aham. essas conversas são ótimas porque traz sempre assim presente, né? Traz para essa própria reflexão de tudo isso é tipo assim uma consolidação aqui dentro de uma série de toques, uma série de coisas que o Osho magistralmente ele vai dando para a gente ao longo desses capítulos, né? É. Eu sinto Para que está mim sendo uma também. coisa Eu muito sinto boa. que a leitura e a inspiração, a abertura que eu tenho, ela clareia, né? Está Uhum. clareando, né? Ah, Está deixando. É um desafio, ó, não fica só na cabeça. uhum. Sinto. É isso aí, Champagne. Isso aí. Até a próxima, então. É a Tchau próxima. para todos, Para todas. todo mundo. É isso.